Muito bem, agora nós vamos começar do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, procedimento comum, né? Artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou lei. Então, existem ações que são regradas pelo procedimento comum e existem outras que são regradas pelo procedimento especial. Porém, regra geral, se leva em consideração o procedimento comum. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Da petição inicial. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida, os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número do CPF, ou CNPJ, o endereço eletrônico, domicílio, a residência do autor e do réu. Perceba que o RG não é obrigatório, nem a nacionalidade. Aqui não fala nada, mas por questão de costumes nós sempre colocamos. Também conterá o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Conterá o pedido com suas especificações, o valor da causa, as provas que o autor pretende demonstrar, a verdade dos fatos alegados, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor na petição inicial requerer ao juiz diligências necessárias para a sua obtenção. Que aí, no caso, por exemplo, não tem informações do réu, onde ele mora. Então, você pode pedir ao juiz que oficie as operadoras de telefonia para fornecer o endereço do réu, a fim de que você possa fazer a citação. É mais ou menos isso. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, que foi o que a gente falou, for possível a citação do réu. Parágrafo 3º. Às vezes eu não tenho o CPF ou o CNPJ do réu, mas eu tenho o endereço dele. Então ela não será indeferida, o réu será citado do mesmo jeito, tá? Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete, indicando com precisão que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Então, regra geral, protocolei uma petição inicial. O juiz percebeu que está faltando dados, ele tem obrigatoriamente que me dar o prazo de 15 dias para aditar a petição inicial, certo? Antes dele indeferir ela por completo. Então, é isso, tá? Mas sobre petição inicial, eu creio que não vai cair nada sobre isso não, mas se cair é mais ou menos aqui, ó, nesses fatos aqui, e sobre ela conter ou não os nomes, prenomes, estado civil. Do pedido. Artigo 322. O pedido ele deve ser certo. Parágrafo 1º. Compreende-se no principal os juros legais, correção monetária, as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Artigo 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor no curso do processo deixar de pagá-la ou de consigná-las. Artigo 324. O pedido ele deve ser também determinado. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. 2. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Parágrafo 2º. Disposto nesse artigo, aplica-se a reconvenção. Para quem não sabe o que é reconvenção, lá na frente nós vamos falar sobre isso, senão vai atrasar.
Artigo 320. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Ou você me paga em dinheiro, ou você me paga com um veículo que você está me devendo. É mais ou menos isso, é um pedido alternativo. Parágrafo único. Quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Artigo 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolheu o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Artigo 327. E isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Por exemplo, geralmente nas petições a gente pede que o juiz, nas contestações, a gente pede que o juiz indefira a petição inicial, mas caso ele não indefira a petição inicial, que ele pelo menos reduza os danos morais, para em vez de pagar 10 mil, que ele reduza para 3. Então, geralmente, é um pedido alternativo, né? Sempre vem com aquela palavra subsidiariamente. São requisitos de admissibilidade da acumulação, desde que os pedidos sejam compatíveis entre si, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Parágrafo 2º. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais, às que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados que não forem compatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. O que isso quer dizer? Por exemplo, você vai entrar com uma ação de divórcio, é um rito especial. Se você pede uma ação de danos morais por causa de uma traição, já é procedimento comum. Só que você pode acumular uma ação de divórcio com danos morais. Mas se são procedimentos diferentes, você leva pelo procedimento comum sem descartar as especificações dos procedimentos especiais que a lei aplicar para aquele tipo de ação. Parágrafo 3º. O inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica às acumulações de pedidos que trata o artigo 326. Qual é o 326? Mais de um pedido em ordem subsidiária que o juiz conheça. Artigo 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá a sua parte deduzida às despesas na proporção de seu crédito. Artigo 329. O autor poderá: 1. Até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Isso aqui pode cair pra caramba, porque aqui eles colocam até a produção de provas, até a sentença, até o trânsito em julgado. Então, esse aqui é muito importante saber que o autor ele pode alterar o pedido ou a causa de pedir, independente de consentimento do réu, mas até a citação. Já até o saneamento do processo, ele pode aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação desse no prazo de 15 dias, facultando o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesse artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedido. Ok? Esse aqui, se for cair alguma coisa dos pedidos, eu creio que a banca vai utilizar isso aqui, porque é muito fácil de você trocar essas informações. Seção 3. Do indeferimento da petição inicial. Artigo 330. A petição inicial ela será indeferida quando for inepta, ou seja, quando ela não cumpriu os requisitos lá do artigo 319 que a gente leu, que não contém nome, não contém endereço, ou ela está muito difícil de ler, né? A parte for manifestamente ilegítima, você não tem legitimidade para estar nessa ação, você não é a pessoa que sofreu o dano, ou então a parte que você está processando não tem nada a ver. Ela também será indeferida quando o autor carecer de interesse processual, tipo, olha, a faculdade lesionou um aluno e eu tomei as dores daquele aluno e porque eu também estudo nessa universidade.
mas você não carece de interesse processual. Também você seria manifestamente ilegítimo para isso aí, né? E 4, não atendido às prescrições dos artigos 106 e 321. Parágrafo 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, né? O pedido foi indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Na narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Isso acontece muito, tá, gente? O advogado vai lá, protocola uma peça, você não entende nada que o cara falou, então a petição é indeferida. Contiver pedidos incompatíveis entre si. Lembrando que antes de indeferir a petição inicial, ele tem que dar o prazo de 15 dias para que ela seja aditada. A gente já leu isso. Parágrafo 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento, de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretendem controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Então, isso aqui é já revisão de veículos, de financiamento de veículos, revisão de cartão de crédito, de empréstimo. Você tem que fazer uma tabelinha, mostrar para o juiz quais os valores que você entende que é incorreto e mostrar o que você entende que é correto. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, que é o que a gente acabou de ler, o valor em controvérsia deverá continuar a ser pago no tempo e no modo contratado. Então, mesmo assim, mesmo que você... Essa historinha das revisionais que fala, olha, para a gente ajuizar uma revisão de veículo, você tem que estar com as parcelas em atraso, não vai nessa. Então, para revisar, você tem que pagar e continuar cumprindo aquilo do modo que foi contratado, tá? Artigo 331. Interferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultando o juiz no prazo de 5 dias se retratar. Então, vamos lá. Protocolei uma petição. O juiz viu que estava inapta. Ele tem o quê? Que me dá o prazo de 15 dias para que eu possa aditar aquela petição. Aditei a petição e ele não gostou, eu tenho 15 dias para apelar, mas dentro desses 15 dias, no prazo de 5 dias, o juiz ele pode se retratar da sentença dele e voltar atrás e deixar o processo seguir. Parágrafo 1º. Isso aqui é importante, tá? Pode ser que caia. Parágrafo 1º. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Parágrafo 2º. Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto do artigo 334. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Capítulo 3. Da improcedência liminar do pedido, que não tem a ver com indeferimento da petição inicial. Artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ, em julgamento de recurso repetitivo, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Então você protocolou uma peça com um assunto que já é muito repetido e o STF, o STJ já tem um entendimento sobre aquilo, ou o Tribunal ou o Tribunal de Justiça já tem uma súmula sobre aquilo que ele acha que não prospera, nem adianta. Ele vai receber sua petição inicial, vai dizer que está ok, não vai indeferir ela, mas vai julgar o pedido já improcedente porque está contrariando uma súmula. Então não adianta ele julgar procedente quando a outra parte recorrer por STJ ou por STF, o STF negar, porque ele já tem uma súmula sobre o entendimento daquele assunto. Então o juiz liminarmente, ou seja, antes de citar o réu, ele já pode julgar improcedente essas demandas. Parágrafo 1º. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. Às vezes você quer ajuizar uma ação que já passou 30 anos e você quer solicitar danos morais, e aí o juiz ele já pode julgar liminarmente isso ali. Parágrafo 2º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença nos termos do artigo 241.
Interposta a apelação, o juiz poderá se retratar em 5 dias. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Lembrando que, em deferimento da petição inicial, o juiz dá 15 dias para o advogado retificar a petição. Em procedência liminar do pedido, o juiz ele não dá 15 dias, ele recebe a petição, fala que ela está ok, mas depois ele julga liminarmente improcedente, ok? Então pode ser que caia esses artigos se vier alguma coisa de petição. Esse aqui já foi, capítulo 5, da audiência de conciliação e de mediação. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação e de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Parágrafo 1º, o conciliador ou mediador, onde atuará necessariamente na audiência de conciliação e mediação, observando o disposto nesse código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. Parágrafo 2º, poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessária a composição das partes. Aqui pode ser importante. Então, vamos supor, vai ter 2 audiências de conciliação. A gente fez a primeira, ninguém chegou num acordo, mas as partes estão balanceadas. A gente pode marcar uma segunda audiência de conciliação, mas desde que não exceda 2 meses da data da primeira. Porque se ficar muito longe, aí as partes esfriam e não fecham mais nenhum acordo. Parágrafo 3º. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Parágrafo 4º. A audiência não será realizada, inciso 1, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Então, se uma tiver interesse, vai ter audiência de conciliação. Agora, se as 2 partes falam que não tem interesse, esquece, não vai ter. Inciso 2, quando não se admitir autocomposição, por exemplo, paternidade. Ajuizei uma ação de paternidade. Vamos fazer um acordo para você ser o pai da criança? Não, esse tipo de processo não aceita autocomposição. Então aí não é nem marcado audiência de conciliação. Isso aí já vai para julgamento direto, fase instrutória, tá, gente? Parágrafo 5º. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo em sua petição apresentada com 10 dias de antecedência contados da data da audiência. Parágrafo 6º. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização de audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Parágrafo 7º. A audiência de conciliação ou de mediação poderá realizar-se por meio eletrônico nos termos da lei. Parágrafo 8º. Não comparecimento justificado do autor e do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% de vantagem econômica pretendida ou valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. Isso aqui cai, porque essa multa, eles falam que é revertida em favor da pessoa, e não é revertida em favor da pessoa que estava presente e o outro faltou, é revertida em favor da União ou do Estado. Então tem que ter muita atenção a isso, porque esse artigo eu já vi ele cair. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados e defensores públicos. Parágrafo 10. A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Isso acontece muito com as empresas grandes. Parágrafo 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Parágrafo 12º. A pauta das audiências de conciliação e mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Então, mas geralmente isso não acontece não, tá, gente? Mas é só isso mesmo. Agora nós vamos falar da contestação, mas estamos em 18 minutos de vídeo. Deixa eu ver o tamanho da contestação aqui, para ver se vai. Porque a contestação eu vou falar com reconvenção e revelia. Então vai ficar para o próximo vídeo. 19 minutos de vídeo. No próximo nós vamos falar da contestação.